Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jades Henrique e hoje a gente vai falar rapidamente a respeito de dois tipos de cálculos, tá? O cálculo de concentração comum e concentração em mol por litro, tá? Essas dois modos de cálculo são utilizados para que a gente descubra ou saiba, né, a concentração, ou possa descobrir também a massa, ou o volume, ou o número de mols, no caso da concentração em mol por litro, tá, de uma determinada solução. Existem dois modos de calcular, né, um para concentração comum e um outro para concentração em mol por litro, tá? Eles são bastante parecidos, mas a gente vai utilizar o primeiro, quando a gente tiver a intenção de calcular a concentração em gramas por litro, e o segundo, quando a gente tiver a intenção de calcular a concentração em mol por litro, tá? Vai ser simplesmente uma questão do que o exercício nos informa para que a gente consiga calcular um ou outro, tá? Pensando nisso, eu vou resolver aqui com vocês dois exercícios, tá? O primeiro vai ser sobre concentração comum e o segundo sobre concentração em mol por litro. O exercício fala o seguinte: uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume de solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Olha, para a gente calcular a concentração comum, a gente vai precisar dessa fórmula, onde a gente tem que C é igual a M sobre V, tá? Tá? E nós temos aí, tá, que C será a concentração comum, M a massa do soluto em gramas e V o volume do solvente em litros, tá? É importante a gente perceber que M é a massa do soluto e V é o volume do solvente, e que eles têm as suas respectivas unidades do sistema internacional, tá? Por isso que a gente sempre vai colocar a massa do soluto em gramas e o volume do solvente em litros. Com isso, a unidade final da concentração comum, ela será representada desse modo, gramas sobre litros, tá? O G dividido por L. Voltando para o exercício agora, ele fala que ele coloca aí 4 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 2 litros de água. A gente sabe, então, que o NaCl ele vai ser o nosso soluto, enquanto a água vai ser o solvente. Então, para a gente descobrir a concentração dessa solução, basta a gente aplicar esses valores na fórmula. Com isso, a gente vai colocar, então, que C é igual a 4 gramas de NaCl, tá? Dividido por 2 litros de água. E quando a gente fizer esse cálculo aí de 4 dividido por 2, a gente vai ter, então, que a resposta vai ser 2 gramas por litro. Do que? 2 gramas de NaCl por litro de água ou por litro de solução, tá? Porque a partir do momento que a gente faz essa mistura, a gente está aí gerando uma solução. Então, a gente pode afirmar aqui, a cada 2 que nós teremos, né? A cada 1 litro dessa solução, nós vamos encontrar lá dentro 2 gramas de NaCl.